Você sabia que um cientista de Cambridge foi praticamente banido da ciência por questionar uma ideia que todos aceitamos como verdade? O nome dele é Rupert Sheldrake, e o que ele revelou pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Eu sou reflexo interno, e neste vídeo você vai entender por que as ideias de Sheldrake incomodaram tanto a ciência oficial, e por que talvez ele esteja certo. Em 2013, a TEDx removeu uma palestra de Sheldrake do ar. O motivo? Segundo eles, suas ideias não eram científicas o suficiente. Mas o que ele disse de tão perigoso assim? Sheldrake ousou questionar o que ele chama de os dogmas da ciência moderna. Dogmas são crenças que aceitamos sem questionar. E segundo ele, a ciência moderna está repleta deles. Isso causou um verdadeiro terremoto nos círculos acadêmicos. Rupert Sheldrake não é um teórico da conspiração qualquer. Ele é um biólogo formado em Cambridge, com doutorado e uma carreira respeitável. Trabalhou no prestigioso Laboratório de Bioquímica de Cambridge e publicou em revistas científicas renomadas. Então, por que alguém com credenciais tão sólidas acabou sendo marginalizado pela comunidade científica? A resposta está em sua teoria mais controversa: os campos mórficos. Sheldrake propôs que há uma espécie de campo invisível, que ele chama de campo mórfico, que molda não só os hábitos da natureza, mas também os nossos comportamentos. É como se existisse uma memória coletiva que a ciência atual simplesmente ignora. A teoria dos campos mórficos sugere que quando algo acontece de uma certa maneira, aumenta a probabilidade de acontecer novamente da mesma forma. É como se a natureza tivesse memória. Segundo Sheldrake, esses campos são responsáveis por tudo, desde a forma como os cristais se formam, até como os animais aprendem novos comportamentos coletivamente. Pense nisso. A ciência convencional não consegue explicar adequadamente como os pássaros migratórios sabem para onde ir, ou como formigas constroem estruturas complexas sem um plano central. A explicação padrão é instinto, ou está nos genes, mas Sheldrake argumenta que isso é apenas dar um nome à nossa ignorância, não uma explicação real. Um dos exemplos mais famosos é o das aves inglesas que aprenderam a abrir garrafas de leite. Nas décadas de 1920 e 1930, chapins azuis, na Inglaterra, descobriram como perfurar as tampas de alumínio das garrafas de leite entregues nas portas das casas. Curiosamente, aves da mesma espécie em outros países começaram a fazer o mesmo, sem contato algum. Coincidência? Ou memória coletiva? Sheldrake documentou dezenas de casos semelhantes, onde comportamentos aprendidos parecem se espalhar. Entre populações de animais isoladas geograficamente, isso desafia a ideia de que todo comportamento deve ser ensinado diretamente ou estar codificado nos genes. Outro fenômeno que Sheldrake investigou extensivamente é o que ele chama de o sentido de estar sendo observado. Você já teve aquela sensação de que alguém está olhando para você e, quando se vira, descobre que está certo? Sheldrake realizou experimentos controlados que sugerem que essa sensação é real, não apenas imaginação. Seus estudos indicam que as pessoas podem detectar quando estão sendo observadas, mesmo quando o observador está fora do alcance dos sentidos normais. Ele também pesquisou a telepatia em animais. Por que seu cachorro parece saber quando você está voltando para casa, mesmo em horários irregulares? Sheldrake documentou centenas de casos e realizou experimentos controlados que sugerem que alguns animais realmente sabem quando seus donos estão a caminho de casa, independentemente de rotinas ou pistas sensoriais. O problema não é a teoria, é o que ela ameaça. Se a memória não está só no cérebro, se a natureza aprende, isso derruba uma base inteira do materialismo científico.
E Sheldrake ousou dizer isso em voz alta. O materialismo científico é a visão dominante que diz que tudo no universo é feito apenas de matéria física. Consciência, pensamentos, sentimentos, tudo seria apenas o resultado de processos químicos e elétricos no cérebro. Nada mais. Esta visão tornou-se tão arraigada que muitos cientistas nem percebem que é uma suposição filosófica, não um fato comprovado. Sheldrake argumenta que o materialismo se tornou um dogma, uma crença inquestionável. E quando ele questionou esse dogma, a reação foi rápida e severa. Sua palestra TED não foi apenas removida, foi praticamente apagada, como se fosse perigosa demais para ser ouvida. Richard Dawkins, famoso biólogo e defensor ferrenho do materialismo, chegou a chamar o trabalho de Sheldrake de pseudociência delirante. Outros cientistas o acusaram de misticismo disfarçado de ciência. Mas será que essas críticas são justas ou são reações defensivas a ideias que ameaçam o paradigma dominante? A história da ciência está repleta de exemplos de ideias inicialmente rejeitadas que mais tarde se tornaram aceitas. Quando Galileu sugeriu que a Terra gira em torno do Sol, foi considerado herético. Quando Alfred Wegener propôs a teoria da deriva continental em 1912, foi ridicularizado por décadas antes de ser aceito como fato. O que torna as ideias de Sheldrake particularmente ameaçadoras é que elas sugerem que a consciência pode ser mais fundamental do que a matéria. Se os campos mórficos existem, eles representam um aspecto da realidade que não é redutível à física e química convencionais. Isso desafia não apenas teorias específicas, mas toda a base filosófica da ciência moderna. Sheldrake não está sozinho em questionar o paradigma materialista. Físicos quânticos como David Bohm e John Wheeler também sugeriram que a consciência pode desempenhar um papel fundamental no universo. O próprio Einstein falou sobre a ilusão óptica de nossa consciência que nos faz ver a nós mesmos como separados do todo. A física quântica já nos mostrou que a realidade é muito mais estranha do que nossa intuição sugere. Partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, podem se comunicar instantaneamente através de vastas distâncias, e o próprio ato de observação parece afetar o que está sendo observado. Como disse o físico Niels Bohr, se a mecânica quântica não te deixou profundamente chocado, você ainda não a entendeu. Sheldrake argumenta que seus campos mórficos poderiam ajudar a explicar alguns desses mistérios quânticos. Talvez a realidade não seja feita apenas de partículas materiais, mas também de campos de informação e memória que transcendem o espaço e o tempo convencionais. Um dos experimentos mais intrigantes de Sheldrake envolve o que ele chama de ressonância mórfica na aprendizagem humana. Ele descobriu que quando um grande número de pessoas aprende uma determinada habilidade ou informação, torna-se ligeiramente mais fácil para outros aprenderem a mesma coisa, mesmo sem contato direto. Em um experimento, ele usou quebra-cabeças de imagens escondidas em padrões aleatórios. Quando essas imagens foram mostradas na televisão britânica para milhões de pessoas, testes subsequentes mostraram que pessoas em outros países que nunca viram o programa conseguiam encontrar as imagens mais facilmente do que antes da transmissão. Críticos argumentam que esses resultados podem ser explicados por falhas metodológicas ou viés de confirmação. Mas Sheldrake responde que a resistência às suas ideias é mais ideológica do que científica. Ele desafia seus críticos a realmente testarem suas hipóteses, em vez de simplesmente descartá-las como impossíveis. O que é particularmente fascinante sobre o trabalho de Sheldrake é que ele propõe experimentos testáveis para suas teorias.
Ele não está apenas filosofando, está sugerindo maneiras de investigar empiricamente fenômenos que a ciência convencional ignora ou descarta. Por exemplo, ele desenvolveu protocolos experimentais para testar a telepatia em condições controladas. Em um experimento típico, uma pessoa escolhe aleatoriamente uma de 4 imagens e se concentra nela, enquanto outra pessoa, em um local diferente, tenta adivinhar qual imagem foi escolhida. Os resultados consistentemente mostram taxas de acerto acima do que seria esperado pelo acaso. Sheldrake também investigou o que ele chama de telefones telepáticos, a experiência comum de pensar em alguém justo antes de essa pessoa ligar. Em experimentos controlados, ele descobriu que as pessoas podem adivinhar quem está ligando com uma precisão significativamente maior do que o acaso permitiria, mesmo quando as ligações são feitas em horários aleatórios. Esses fenômenos são descartados pela ciência convencional como coincidências ou erros de percepção. Mas Sheldrake argumenta que eles são muito consistentes e generalizados para serem ignorados. Ele sugere que eles podem ser explicados por campos mórficos que conectam pessoas que têm vínculos emocionais, independentemente da distância física. A teoria dos campos mórficos também oferece uma nova perspectiva sobre a evolução. A visão darwiniana padrão enfatiza mutações aleatórias e seleção natural. Mas Sheldrake sugere que pode haver um componente adicional. Quando um organismo desenvolve uma nova característica ou comportamento adaptativo, isso pode facilitar o desenvolvimento da mesma característica em outros organismos da mesma espécie, através da ressonância mórfica. Isso poderia ajudar a explicar alguns dos quebra-cabeças da evolução, como a aparente direção do desenvolvimento evolutivo e a rapidez com que novas características às vezes se espalham. Não contradiz Darwin, mas adiciona uma dimensão que a teoria convencional não considera. Sheldrake também aplicou suas ideias à medicina e à cura. Ele sugere que os efeitos placebo podem ser parcialmente explicados por campos mórficos. Quando muitas pessoas acreditam que um tratamento funciona, isso pode criar um campo que realmente aumenta a eficácia do tratamento para futuros pacientes. Da mesma forma, ele especula que práticas de cura tradicionais que existem há milhares de anos podem ter desenvolvido uma espécie de memória coletiva que aumenta sua eficácia, independentemente de seus mecanismos físicos. Isso poderia ajudar a explicar por que algumas práticas antigas continuam a mostrar resultados positivos, mesmo quando a ciência moderna não consegue identificar um mecanismo causal. Talvez o aspecto mais provocativo do trabalho de Sheldrake seja sua sugestão de que as próprias leis da natureza podem não ser fixas e eternas, como geralmente se presume, mas hábitos que evoluem ao longo do tempo. Ele aponta que os físicos têm dificuldade em explicar por que as constantes fundamentais da física têm os valores específicos que têm. Por que a gravidade é exatamente tão forte quanto é? Por que a velocidade da luz é o que é? A resposta convencional é que simplesmente é assim. Mas Sheldrake sugere que esses valores podem ter evoluído através de um processo de hábito cósmico. Se isso for verdade, poderia explicar por que os experimentos científicos às vezes dão resultados ligeiramente diferentes em momentos diferentes. Os cientistas geralmente atribuem essas variações a erros de medição, mas Sheldrake sugere que pode haver uma flutuação real nas próprias constantes. Essa ideia é profundamente perturbadora para a visão científica convencional, que presume que as leis da natureza são imutáveis e eternas. Se as leis podem evoluir, isso sugere um universo muito mais dinâmico e vivo do que o modelo mecanicista padrão permite. É importante notar que Sheldrake não rejeita a ciência. Ele quer expandi-la.
Ele argumenta que o método científico é uma ferramenta poderosa, mas que foi limitado por suposições filosóficas que não são necessariamente verdadeiras. Ao questionar essas suposições, ele espera abrir novos caminhos para a investigação científica. Sheldrake também aponta que muitas das grandes revoluções científicas do passado envolveram o abandono de dogmas anteriormente inquestionáveis. A Revolução Copernicana desafiou o dogma de que a Terra estava no centro do universo. A teoria da relatividade de Einstein desafiou o dogma do tempo e espaço absolutos. Talvez estejamos à beira de outra revolução que desafiará o dogma do materialismo. Mas por que tanta resistência às ideias de Sheldrake? Por que sua palestra TED foi removida, enquanto palestras sobre teorias de cordas ou multiversos, igualmente não provadas, permanecem online? Sheldrake sugere que a resposta está na ameaça que suas ideias representam para o establishment científico. Se a consciência for um aspecto fundamental da realidade, e não apenas um subproduto de processos cerebrais, isso tem profundas implicações filosóficas, religiosas e até políticas. A visão materialista tem sido usada para argumentar que os seres humanos são essencialmente máquinas biológicas, que o livre-arbítrio é uma ilusão e que a consciência termina com a morte física. Essas visões têm implicações profundas para como vivemos nossas vidas e organizamos nossas sociedades. Se Sheldrake estiver certo e a consciência for mais fundamental do que a matéria, isso poderia validar aspectos de tradições espirituais e filosóficas que foram descartadas pela ciência moderna. Poderia sugerir que há mais continuidade entre a ciência moderna e as visões de mundo tradicionais do que geralmente se presume. Isso não significa um retorno ao pensamento pré-científico ou à superstição. Em vez disso, sugere uma síntese mais rica que reconhece tanto o poder do método científico quanto os limites de uma visão puramente materialista. Sheldrake não está sozinho em buscar essa síntese. Físicos como David Bohm, biólogos como Francisco Varela e neurocientistas como Francisco Varela têm todos desafiado aspectos do paradigma materialista e buscado uma compreensão mais integrada da consciência e da realidade, o que torna o trabalho de Sheldrake particularmente valioso é sua combinação de especulação teórica ousada com propostas concretas para testes experimentais. Ele não está apenas filosofando. Está sugerindo maneiras de investigar empiricamente fenômenos que a ciência convencional ignora ou descarta. Talvez o maior desafio que Sheldrake apresenta não seja para teorias científicas específicas, mas para a própria natureza da ciência. Ele nos lembra que a ciência não é um corpo fixo de conhecimento, mas um processo contínuo de questionamento e descoberta. E esse processo funciona melhor quando estamos dispostos a questionar até mesmo nossas suposições mais fundamentais. Como disse o físico Max Planck, a ciência avança um funeral de cada vez. Novas ideias frequentemente enfrentam resistência feroz da geração mais velha antes de serem eventualmente aceitas pela nova geração. Será que as ideias de Sheldrake estão destinadas a esse mesmo padrão? Serão elas eventualmente aceitas como parte do cânone científico ou permanecerão à margem? O tempo dirá. Mas o que é certo é que Sheldrake levantou questões que não podem ser facilmente descartadas. Mesmo aqueles que discordam veementemente de suas conclusões são forçados a articular por que discordam. E isso, por si só, é valioso para o avanço do conhecimento. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria dos campos mórficos é sua aplicação potencial à consciência humana coletiva.
Sheldrake sugere que, assim como os animais parecem compartilhar conhecimento através de campos mórficos, os seres humanos também podem estar conectados em um nível mais profundo do que geralmente reconhecemos. Isso poderia ajudar a explicar fenômenos como a sincronicidade, coincidências significativas que parecem ter um propósito, mas não têm uma conexão causal óbvia. O psicólogo Carl Jung propôs este conceito, e Sheldrake sugere que os campos mórficos poderiam fornecer um mecanismo para tais ocorrências. Também poderia lançar nova luz sobre experiências místicas e espirituais relatadas em todas as culturas ao longo da história. A sensação de unidade com algo maior que si mesmo, frequentemente descrita em tais experiências, poderia refletir uma conexão real através de campos mórficos compartilhados, em vez de ser apenas uma ilusão subjetiva. Sheldrake observa que muitas tradições espirituais incluem práticas, como a oração e a meditação, que parecem pressupor algum tipo de conexão não local entre mentes. Talvez essas tradições tenham intuído algo que a ciência está apenas começando a considerar. Na área da psicologia, a teoria dos campos mórficos poderia oferecer novas perspectivas sobre fenômenos como a consciência coletiva, arquétipos junguianos e até mesmo a eficácia da terapia. Se os campos mórficos existem, então o trabalho psicológico feito por um indivíduo poderia, teoricamente, tornar mais fácil para outros fazerem um trabalho semelhante. Isso ressoa com a observação de que certos insights ou avanços psicológicos parecem ocorrer em ondas através da cultura, como se uma vez que um número suficiente de pessoas alcance uma nova compreensão, ela se torna mais acessível para todos. Na medicina, a teoria de Sheldrake poderia ajudar a explicar por que certas práticas de cura parecem funcionar melhor quanto mais são usadas. A acupuntura, por exemplo, tem milhares de anos e continua a mostrar eficácia em estudos clínicos, mesmo quando os mecanismos propostos são questionados pela medicina ocidental. Se os campos mórficos existem, então práticas médicas antigas poderiam ter desenvolvido uma espécie de momento ou memória que aumenta sua eficácia ao longo do tempo. Isso não negaria a importância da pesquisa biomédica moderna, mas sugeriria que há mais na cura do que apenas mecanismos bioquímicos. No campo da ecologia, a teoria dos campos mórficos sugere uma interconexão mais profunda entre todos os seres vivos. Sheldrake propõe que ecossistemas inteiros podem ser entendidos como campos mórficos complexos, onde cada espécie influencia e é influenciada pelo todo de maneiras que vão além das interações físicas diretas. Isso ressoa com o conceito de Gaia proposto por James Lovelock, a ideia de que a Terra funciona como um sistema autorregulador único, como um organismo. Sheldrake sugere que os campos mórficos poderiam fornecer um mecanismo para tal autorregulação em escala planetária. Em termos de evolução humana e cultural, a teoria dos campos mórficos sugere que o desenvolvimento da consciência pode não ser apenas um subproduto acidental da evolução biológica, mas um aspecto fundamental da realidade que se expressa através de formas cada vez mais complexas. Isso levanta questões fascinantes sobre o futuro da evolução humana. Se a consciência coletiva é moldada por campos mórficos, então as mudanças na consciência de um número suficiente de indivíduos poderiam, teoricamente, criar novos campos que facilitariam mudanças semelhantes em outros. Alguns veem isso como base para otimismo sobre o potencial de transformação social e cultural. Se um número crítico de pessoas desenvolver novos padrões de pensamento e comportamento mais adaptativos e compassivos, isso poderia facilitar mudanças semelhantes em escala mais ampla. Outros são mais cautelosos.
observando que os campos mórficos, se existirem, poderiam perpetuar padrões negativos e destrutivos tão facilmente quanto positivos. A inércia dos hábitos coletivos poderia explicar por que padrões culturais disfuncionais são tão persistentes, mesmo quando seus efeitos negativos são amplamente reconhecidos. No nível pessoal, a teoria de Sheldrake sugere que cada um de nós está constantemente contribuindo para e sendo influenciado por campos de informação compartilhados. Nossas escolhas, pensamentos e ações não afetam apenas a nós mesmos e aqueles com quem interagimos diretamente, mas potencialmente contribuem para campos que influenciam toda a espécie. Isso confere um novo nível de significado e responsabilidade às nossas vidas individuais. Se Sheldrake estiver certo, então o trabalho interno que fazemos para desenvolver maior consciência e compaixão não é apenas para nosso próprio benefício, mas contribui para um campo que torna esse desenvolvimento mais acessível para o todos. É importante notar que Sheldrake não apresenta sua teoria como uma verdade definitiva, mas como uma hipótese científica a ser testada e refinada. Ele é o primeiro a reconhecer que muitos aspectos de sua teoria permanecem especulativos e requerem mais investigação. O que ele pede não é aceitação cega, mas uma mente aberta e disposição para considerar possibilidades que vão além do paradigma materialista dominante. Ele convida tanto críticos quanto apoiadores a engajar-se com suas ideias no nível de evidência e argumento, em vez de dogma e preconceito. Nesse sentido, Sheldrake exemplifica o verdadeiro espírito da investigação científica, a disposição de questionar suposições estabelecidas e seguir a evidência onde quer que ela leve, mesmo que isso signifique desafiar o consenso predominante. Como ele mesmo disse, eu acho que a ciência é mais interessante quando está aberta a possibilidades além dos dogmas existentes. A ciência, no seu melhor, é um processo de exploração. É como navegar em mares desconhecidos, não apenas fazendo mapas mais detalhados de terras já conhecidas. A controvérsia em torno do trabalho de Sheldrake levanta questões importantes sobre a natureza da própria ciência. O que constitui conhecimento científico legítimo? Quem decide o que é científico o suficiente para ser considerado? Quais suposições não examinadas moldam nossa compreensão da realidade? Estas não são apenas questões acadêmicas abstratas. Elas têm implicações profundas para como abordamos alguns dos desafios mais prementes que enfrentamos como espécie, desde a crise climática até a epidemia de doenças mentais, desde a desigualdade social até o potencial de inteligência artificial. Se a consciência for realmente um aspecto fundamental da realidade, como Sheldrake sugere, então qualquer abordagem desses desafios que ignore ou minimize a dimensão da consciência será necessariamente incompleta. Por outro lado, se o materialismo estiver correto e a consciência for apenas um epifenômeno de processos cerebrais, então talvez devamos focar exclusivamente em soluções tecnológicas e materiais para nossos problemas. O debate não é meramente teórico, tem implicações práticas para como alocamos recursos, estruturamos instituições e definimos prioridades como sociedade. Talvez o maior valor do trabalho de Sheldrake não seja qualquer conclusão específica, mas o convite para expandir nossa imaginação científica e considerar possibilidades que vão além dos limites do paradigma atual. Como observou o filósofo Thomas Kuhn em seu influente livro A Estrutura das Revoluções Científicas, o progresso científico não ocorre apenas através da acumulação gradual de fatos, mas através de mudanças periódicas de paradigma, transformações fundamentais em como entendemos a natureza da realidade. Tais mudanças raramente são fáceis ou suaves.
Elas geralmente encontram resistência feroz do establishment existente, precisamente porque desafiam não apenas teorias específicas, mas toda a estrutura conceitual através da qual a realidade é interpretada. Estamos no meio de tal mudança de paradigma? É muito cedo para dizer, mas o trabalho de Sheldrake, junto com desenvolvimentos em física quântica, neurociência, ecologia e outros campos, sugere que pode estar surgindo uma nova compreensão da relação entre consciência, matéria e o tecido da realidade. Esta nova compreensão não necessariamente rejeita as descobertas da ciência materialista, mas as situa dentro de um contexto mais amplo que reconhece a consciência como um aspecto fundamental e não derivado da realidade. Como disse o físico quântico Max Planck, considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Não podemos ir além da consciência. Tudo o que falamos, tudo o que consideramos existente, postula consciência. Se Planck estiver certo, e Sheldrake também, então talvez estejamos no limiar de uma nova era de descoberta científica, uma que integre o estudo objetivo do mundo material com uma apreciação mais profunda do papel da consciência na formação da realidade. Tal ciência poderia ajudar a curar a divisão entre fato e valor, entre conhecimento científico e sabedoria humana, que tem caracterizado grande parte do pensamento moderno. Poderia oferecer novas perspectivas sobre questões perenes de significado, propósito e conexão que têm sido amplamente relegadas ao domínio da religião e filosofia, enquanto a ciência se concentrou em mecanismos e causas materiais. E poderia fornecer uma base mais sólida para abordar os desafios complexos que enfrentamos como espécie. Desafios que requerem não apenas conhecimento técnico, mas sabedoria, compaixão e uma compreensão mais profunda de nossa interconexão com toda a vida. Será que estamos prontos para uma ciência que aceita a consciência como parte da natureza? Que reconhece a possibilidade de campos de informação que transcendem as limitações do espaço e do tempo? Que está aberta à possibilidade de que a realidade é mais rica, mais estranha e mais maravilhosa do que nossos modelos materialistas atuais permitem? Estas são questões que cada um de nós deve considerar por si mesmo. Mas ao fazê-lo, talvez devêssemos manter em mente as palavras do grande físico Niels Bohr. O oposto de uma afirmação correta é uma afirmação falsa, mas o oposto de uma verdade profunda pode muito bem ser outra verdade profunda. Talvez a verdade sobre a natureza da realidade seja grande o suficiente para abranger tanto os insights da ciência materialista quanto as intuições que Sheldrake e outros estão explorando, não como alternativas mutuamente exclusivas, mas como aspectos complementares de uma compreensão mais completa. Como observou o poeta William Blake, se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria ao homem como é, infinito. Talvez o trabalho de Sheldrake nos convide a limpar as portas de nossa percepção científica para vislumbrar um universo mais vasto e mais maravilhoso do que jamais imaginamos. Em um mundo frequentemente dividido por dogma e certeza, a disposição de Sheldrake de questionar, explorar e permanecer aberto a possibilidades além do paradigma dominante é um lembrete poderoso do verdadeiro espírito da investigação científica. Independentemente de suas teorias específicas serem eventualmente validadas ou refutadas, seu exemplo de coragem intelectual e curiosidade aberta permanece inspirador. Em um tempo de crescentes desafios globais, talvez precisemos mais do que nunca de mentes dispostas a pensar além dos limites convencionais e imaginar novas possibilidades. Como Sheldrake mesmo escreveu,
Muitos cientistas são atraídos para sua vocação por um sentimento de admiração e pela esperança de que a ciência pode nos ajudar a desenvolver uma melhor compreensão do mundo natural, incluindo a nós mesmos. Eu compartilho essas esperanças e esse sentimento de admiração. Nesse espírito de admiração e esperança, talvez possamos todos, cientistas e leigos, céticos e crentes, nos engajar com as ideias de Sheldrake, não como dogmas, a serem aceitos ou rejeitados, mas como convites para expandir nossa compreensão e explorar as fronteiras do conhecimento. Pois no final, como observou o grande físico Richard Feynman, o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Depois de não enganar a si mesmo, é fácil não enganar outros cientistas. Você só tem que ser honesto de uma maneira convencional após isso. A honestidade que Feynman advoga requer que estejamos dispostos a questionar até mesmo nossas suposições mais fundamentais e a considerar possibilidades que desafiam nossa compreensão atual. Essa honestidade radical que Sheldrake exemplifica e que pode apontar o caminho para uma ciência mais abrangente e uma compreensão mais profunda da natureza da realidade. Será que estamos prontos para uma ciência que aceita a consciência como parte da natureza? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém cético.